Prezados alunos, nesse pequeno documento, com poucos slides, quero fazer algumas observações, um pequeno relato sobre o chamado consenso de Washington, tá? Que afetou, tá, as economias periféricas que atravessaram a chamada crise da dívida externa na década de 80. Tá? Bom, comentamos no documento anterior, tá, sobre as causas da crise da dívida externa. Tá? Bom, posto isso, tá, os países devedores, tá, tinham que fazer uma negociação com os bancos credores. Tá? Vejam bem, quem faz empréstimo são as empresas. Tá? Elas fazem empréstimos em dólares porque havia disponibilidade de financiamento e juros mais baratos no exterior. Tá? Elas faziam empréstimos em dólares, traziam para a economia nacional, no caso a economia brasileira, trocavam esses dólares com o Banco Central, pela taxa de câmbio do dia, e assumiam o pagamento. Tá? Nas datas, tá, vincendas, tá, para pagamento de parte do principal e da taxa de juros, tá, as empresas depositavam no Banco Central e caberia ao Banco Central converter em dólares e, tá, fazer o pagamento ao banco credor, que era um banco internacional, seja dos Estados Unidos, seja da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Suíça, e, portanto, tá, o Banco Central precisava ter dólares para fazer esse pagamento. Tá? Bom, o Banco Central do Brasil fez uma instrução de que as empresas, caso quisessem fazer o depósito no Banco Central do pagamento dessas dívidas antecipadamente, poderiam fazer e o Banco Central assumiria depois o pagamento dessa dívida na data vincente. Tá? O grande problema foi que, tá, essa crise financeira do endividamento foi uma crise cambial, tá? Que houve uma deterioração das reservas. Tá? Ou seja, o déficit em conta corrente não era mais financiado por novos empréstimos. Tá? Bom, o que os bancos centrais das economias endividadas, inclusive a brasileira, foi fazer? Renegociar a dívida. Tá? Bom, os bancos privados, tá, para renegociar essas dívidas, queriam garantias. Tá? Garantias de que a economia, aquelas economias nacionais devedoras, iriam ter dólares para fazer o pagamento. Tá? Então, queria que fizesse um ajuste no balanço de pagamentos. Tá? Ou seja, começar a gerar superávit, tá, na balança comercial, para que a balança comercial pagasse, tivesse dólares para pagar os juros na conta de renda primária e ter pelo menos um equilíbrio na conta corrente. Então, as economias precisavam fazer um ajuste, tá, para ter dólares para fazer esses pagamentos. Tá? Bom, e os bancos credores, tá, colocaram o seguinte: bom, seria interessante, tá, conseguir empréstimos no Banco Mundial e no FMI para que haja dólares e esses empréstimos das organizações chamadas multilaterais também ajude a pagar parte da dívida. Tá?
Posto isso, os países devedores foram ao FMI e ao Banco Mundial. Tá? Bom, o FMI, principalmente, tá, concedeu empréstimos mediante condicionalidades. E aí houve várias cartas de intenções. No início, o governo brasileiro achou que essas cartas de intenções eram apenas intenções, não precisavam cumprir. O cara pegou empréstimo e não cumpriu. Tá? E o FMI exigiu o cumprimento dessas medidas, tá? Condicionantes para os empréstimos. Tá? Primeiro momento foram medidas recessivas, tá? Chamadas medidas de aumentar o superávit na balança comercial, fazendo desvalorizações cambiais. Tá? Aí a economia brasileira conheceu as maxi desvalorizações. Era ainda no regime autoritário, tá? O governo Figueiredo, tendo o ministro do planejamento como o Antônio Delfim Neto, tá? Fez maxi desvalorização, fez uma recessão, por isso que a gente chama de ajuste recessivo, tá? Para gerar um superávit na balança comercial, para esse superávit na balança comercial pagar os juros da dívida e ter um equilíbrio, pelo menos, no balanço, na conta corrente da balança comercial. Tá? E aí, tá, com esse aval do FMI, tá, os governos poderiam fazer uma renegociação da dívida, uma rolagem da dívida, para jogar o pagamento desses juros mais a longo prazo. Tá? Bom, houve várias negociações, tá? Sempre com mais exigências, tá? do FMI e do Banco Mundial, tá? Mostrando que eles não queriam apenas um ajuste no balanço de pagamento, mas queriam também um ajuste estrutural da economia. Tá? Houve aí uma grande resistência, tá? E que se coloca que essas organizações multilaterais, conjugada com o governo americano, que também dava aval aí para essas negociações com os banqueiros, tá? Estavam fazendo exigências, condicionalidades, tá? Estruturais. Quando falavam, bom, precisa consertar os fundamentos econômicos, mas aí era a questão, quais são os fundamentos econômicos? Foi uma discussão que durou toda a década de 80, tá? Até que finalmente, tá, um economista, tá, do FMI, tá, por coincidência, tá, como ele é casado com uma brasileira, tá, ele passou um período no Brasil, foi meu professor de economia internacional na minha graduação na PUC do Rio de Janeiro. Uma pessoa muito cordial, muito afável. Tá? Finalmente ele escreveu um artigo, tá, que está aí no slide, What Washington Means by Policy Reform. Ou seja, o que o Washington considera que é as políticas, as reformas na política econômica, as reformas estruturais que as economias devedoras têm que fazer, tá, para ter peso nas renegociações da dívida. Tá? E aí sim foi considerado que, bom, ele fez um artigo que revelou, tá, as medidas de consenso, tá, o que as organizações multilaterais consideravam consensuais para que os países devedores fizessem uma reforma estrutural na sua economia,
tá? Para aí, tá? Conseguir novos empréstimos. Por isso é que é chamado o consenso de Washington. E se vocês forem ver, tá, as propostas, tá, são propostas, tá, de que a gente chama neoliberais. As reformas estruturais que estão pedindo era a reforma, tá, cambial, a reforma abertura comercial, abertura financeira, tá? Desregulamentação da economia, privatizações. Então se considera que esse consenso de Washington, tá, é a apresentação das medidas que a visão neoliberal entende, tá, como as reformas estruturais que as economias deveriam fazer. Tá? E as economias, tá, periféricas, devedoras, ao longo do tempo foram adotando essas reformas, uma liberalização comercial, liberalização financeira, permitir entradas de capital de curto prazo no seu mercado financeiro, processo de privatização de algumas empresas estatais, o que dura até hoje. Tá? Então esse é o contexto do chamado consenso de Washington, que propôs medidas chamadas neoliberais para as economias endividadas na década de 80 até a década de 90.